Você já percebeu como a gente vive em um mundo absurdamente acelerado? A gente está o tempo inteiro em busca de melhorar a nossa performance. A gente tem no nosso dia a dia que lidar com uma série de coisas que nos impulsionam a isso. Eu não sei se você já percebeu o quanto a sua vida mudou, talvez na última década, depois que inventaram o WhatsApp, e o tempo inteiro você se sente ali impelido a ter que fazer aquele movimento de pegar o seu celular e dar uma olhadinha para ver se não existe nenhuma demanda. Esse negócio é tão bizarro. Eu estava lendo um artigo essa semana que dizia que a geração Z trocou o álcool pelo energético. Funciona mais ou menos assim. Mesmo no tempo de descanso, os jovens dessa geração, eles não vão tomar uma taça de vinho, eles vão tomar uma lata de Red Bull. Tamanho é o impulso para que a gente possa performar. Então, tudo na nossa cabeça passa a ter relação com uma alta performance. A nossa capacidade de produzir, de realizar, de fazer, de conquistar, de ganhar. Qual é o número de seguidores que a gente tem nas nossas redes sociais? O quanto de recurso financeiro a gente já fez no último mês? O quanto a gente já produziu e conquistou. A grande questão é que isso nos escraviza. E mais, essa cultura acaba gradativamente também fazendo parte da nossa perspectiva espiritual. E a nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual agora também passa a ser altamente performática. A gente passa a acreditar que o nosso papel enquanto discípulos e discípulas de Jesus também se resume à capacidade que nós temos de produzir, de fazer, de realizar, de ganhar no contexto de uma comunidade cristã ou da nossa vida espiritual. Sabe qual que é o problema disso? Quando a gente menos percebe, nós passamos a confiar totalmente em nós e menos em Deus. Nós passamos a confiar na nossa capacidade de realizar, de fazer, de merecer, de performar e menos naquilo que Deus está fazendo, construindo na nossa vida e na nossa história. E sabe o que isso gera? Isso gera em nós um tremendo cansaço. Dentro dessa série que a gente tem trabalhado ao longo das últimas semanas, falando sobre essa inquietação de um mundo acelerado, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como esse cansaço que nós passamos a ter, não só no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, acadêmica ou familiar, mas também espiritual, por estarmos o tempo todo tentando fazer as coisas do nosso jeito e sermos validados, percebidos por Deus a partir das nossas capacidades, a partir daquilo que nós fazemos. Mas a resposta de Deus para nós nessa manhã é: você está cansado? Cansado de tentar fazer tudo sozinho? Cansado de tentar resolver pelas suas forças? Cansado de tentar acreditar que a sua performance é que vai te validar diante de Deus? O convite é para que a gente descanse. Descanse na liberdade do Evangelho. Queridos, nessa carta que Paulo escreve com muito carinho, com muita paixão e atenção aos Gálatas, ele tem uma grande preocupação. Ele havia ensinado a eles a respeito do Evangelho que liberta, mas eles estavam ali
ouvindo de alguns religiosos judaizantes que traziam agora a fé em Cristo associada ao cumprimento de alguns ritos e regras e leis comuns ao judaísmo, como que se para eles poderem experimentar tudo aquilo que Jesus havia feito por eles tivessem que também trazer todo aquele feedback, todo aquele background, toda aquela experiência, toda aquela história que os judeus traziam. A grande questão é que isso estava colocando sobre eles, que não tinham essa vivência, não tinham esse costume, não tinham essa história religiosa, um peso muito grande, mas estava fazendo com que eles passassem a acreditar que eram essas coisas, esses ritos, essas regras, essas opções que validavam a sua própria salvação. A circuncisão, que é o selo da aliança, passava agora a tomar para eles um aspecto superior, como se aquilo fosse, de fato, a razão para que eles experimentassem a salvação, a graça e a misericórdia de Deus, as ações e decisões deles superando aquilo que Cristo tinha feito. Sabe qual que é o grande problema desse tipo de postura? É que essa religiosidade, ela escraviza. E é isso que Paulo está alertando. Olha, vocês eram escravos do pecado. E Jesus os libertou. E agora, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se colocando debaixo de servidão de novo, acreditando que a performance de vocês, que a capacidade de vocês, que as opções de vocês, que as decisões de vocês são aquilo que vão validar vocês diante de Deus, anulando assim o sacrifício de Cristo. Qual que é o grande problema disso? Paulo está alertando. Esse é um peso com o qual vocês não conseguem lidar. A preocupação de Paulo ali é que eles começassem a acreditar piamente na sua possibilidade de fazer e, ao se renderem a isso, perderem de vista aquilo que Jesus fez e mais, começassem a carregar um fardo pesado demais. Eu me lembro de um livro escrito pelo Larry Crabb, intitulado Chega de Regras, onde ele traz a ideia de que as leis, os ritos que estão ali registrados no Antigo Testamento, estão ali exatamente para que a gente não consiga cumprir. E antes que você tome um susto com isso, tem a ver com a gente perceber a nossa incapacidade de seguir um amontoado de regras por nós mesmos. Você já percebeu como a gente tem dificuldade em seguir algumas coisas estabelecidas, mesmo aquelas que são estabelecidas por nós mesmos? Eu sei que você tem aquele costume, aquele hábito de chegar dia 31 de dezembro e fazer uma listinha de resoluções para a sua vida no ano novo, não é verdade? Você coloca um monte de coisa que agora você vai começar a fazer ou deixar de fazer. As coisas que você não vai mais comer, a quantidade de exercício que agora você vai fazer. E você sabe quanto tempo dura isso, né? Até dia 2 de janeiro, né? Dia 2 de janeiro você consegue perceber que você não deu conta de cumprir as regras estabelecidas por você, para você mesmo. Essa é a nossa situação, essa é a nossa condição. Mas acreditar que nós somos capazes de qualquer coisa sem ação sobrenatural de Deus, pelo ato do Espírito Santo, nos escraviza. Por quê? Porque coloca sobre nós peso que nós não conseguimos carregar. É por isso que, apesar de Jesus dizer, venham, depositem diante de mim o seu fardo, o seu jugo que é pesado, e carreguem o meu fardo, que é suave e leve. Eu olho para a igreja evangélica brasileira, por exemplo, e encontro inúmeras pessoas carregando fardos pesados demais. Sabe por quê? Porque elas confiam em si mesmas. No fundo,
O foco delas é na sua própria performance. E aí, quando elas falham, sabe o que é necessário? Manter a expectativa dos outros. E aí, a gente passa a usar algumas máscaras. Porque ainda que nós falhemos, a gente quer parecer para os outros como alguém que performa bem. E aí, gradativamente, essa escravidão nos sobrecarrega e nós nos sentimos cansados. Você está cansado de tentar performar, de tentar fazer parecer que você é alguém melhor do que você é? A única resposta para mim e para você é: descanse na liberdade do Evangelho. Olhando para esse trecho que Paulo escreve aos Gálatas, nós podemos trazer então para nós algumas percepções. Afinal de contas, o Senhor é aquele que nos liberta da escravidão da performance. Repare, não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Eu sei, e eu vou falar mais para frente, que isso pode levar você a pensar, então não importa o que eu estou fazendo, eu posso continuar vivendo uma vida dissoluta. Não é disso que nós estamos falando. O que eu estou dizendo é que você não é tão bom quanto você acha que é, e eu também não. Nós acreditamos que pelos nossos esforços, muitas vezes, nós podemos agradar a Deus, que vai olhar para nós dizendo que nós somos bons. Mas o grande problema é que o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Eu e você não conseguimos atingir nunca esse padrão. Até os nossos esforços de fazer coisas boas não passam de um ato egoísta. Até os nossos atos de justiça diante de Deus não passam, segundo o profeta Isaías, de trapos de imundícia. Nós não temos naturalmente nada de bom para oferecer a Deus. É por isso que Paulo está falando da importância de nós sermos libertos dessa escravidão, da performance, de acreditar que é algo que nós vamos fazer. E aqui ele está fazendo especificamente isso. Não é o ato de você ser circuncidado, não é o ato de você seguir um rito, não é o ato de você vir à igreja 4 vezes na semana, não é o ato de você ler a Bíblia 10 vezes por dia, não é o ato de você orar 80 vezes na semana. E repare, eu não estou falando de coisas ruins. Eu estou falando de coisas boas que eu e você devemos observar. A grande questão aqui é a armadilha que se coloca diante de nós, de fazer-nos acreditar que algumas dessas nossas atitudes que nos fazem parecer mais espirituais diante dos outros, sabotem a nossa vida com Deus. Nos levem a pensar que é isso que nos valida, que aquilo que nos valida é a nossa religiosidade, é a nossa placa denominacional, a nossa boa teologia. E isso nos leva cada vez para mais longe de Deus. De um relacionamento verdadeiro, genuíno e sincero, de alguém que precisa depender totalmente do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. É isso que Paulo está alertando. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente já nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção, eu lhes digo, se vocês deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus, cumprindo leis, regras e atos e ritos, vocês foram separados de Cristo, caíram para longe da graça, porque o pacto que Deus estabelece conosco é um pacto de graça, um pacto de redenção. É isso que nós cremos, é isso que a nossa teologia ensina. Que Deus estabelece com a humanidade, sim, primeiro um pacto na criação, um pacto de lei, para que a humanidade obedecesse a Deus.
Mas o ser humano volta as costas para Deus. Ele opta pela autonomia, ele desobedece a Deus, ele quer se tornar a sua própria divindade, ele quebra o pacto da lei na criação. Mas Deus, por amor, graça e misericórdia ali mesmo, estabelece um novo pacto, não um pacto de lei, mas um pacto de graça, o pacto da redenção. E ele mesmo agora seria a validação. Que dele mesmo viria a redenção e a salvação. É por isso que quando nós olhamos para Gênesis 3, nós dizemos que ali está o próprio Evangelho, ali nós já vemos resquícios daquilo que viria e se concluiria em Cristo Jesus. Um pacto de graça, um pacto de redenção. Deus estabelecendo uma aliança para aqueles que Ele chama para si. E isso não tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa performance. Deus começa a chamar pessoas que não são validadas pela sua capacidade, pela sua performance. Abraão creu, era um homem de fé, mas vinha de uma família idólatra, era um grande mentiroso, tinha grandes dificuldades em falar a verdade e era um tanto quanto covarde. Mas Deus o chamou. E a gente vai vendo, ao longo das páginas do Antigo Testamento, como Deus recorrentemente faz isso. Chama pessoas incapazes, pessoas imperfeitas, pessoas limitadas. Por quê? Porque não tem a ver com performance, não tem a ver com essa validação que nos escraviza, tentando fazer com que aqueles que estão à nossa volta acreditem que nós somos aquilo que nós não somos. E isso faz mal, porque a gente passa a acreditar que sempre temos que aparecer, sempre temos que ter sucesso, sempre temos que ter a razão. E tem hora que tudo que a gente precisa é confessar os nossos pecados e dizer: Deus, eu tenho tentado ser o Senhor da minha vida. Eu tenho tentado ser a minha própria divindade. Você consegue perceber como muitas vezes eu e você, pela nossa religiosidade e capacidade de performar na nossa vida espiritual, corremos o risco de termos a mesma atitude que Adão e Eva tiveram no Éden. Acreditar na busca pela autonomia, por serem seus próprios deuses. O que Paulo está dizendo aqui? Para aquelas pessoas, naquele momento, mas para mim e para você, não se deixe escravizar por isso. Não confie nisso. Não confie em você. A sabedoria de Deus nos diz: aquele que pensa, que acha, que imagina e está de pé, toma cuidadinho, tá? Toma cuidadinho, porque pode ser que você despenque. Não confie. É isso que Deus faz. Ele nos liberta dessa escravidão da performance que na nossa cultura rege o nosso tempo e que muitas vezes tem invadido as nossas igrejas e a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Mas o direcionamento que Ele dá aqui para nós é outro. Ele nos chama a viver não pela nossa performance, mas pela nossa fé. Deus nos chama a viver uma vida de confiança, uma vida de fé. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé, não pela performance, não pela capacidade, a justiça que Deus nos prometeu. Nós que éramos injustos, fomos feitos justos, justificados em Cristo Jesus. Pela fé nós cremos nisso, pois em Cristo Jesus não há benefício algum ser circuncidado, não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. A gente tem caminhado como conselho ao longo dessa última semana com algumas entrevistas com aqueles que se tornarão membros da nossa igreja agora no início de agosto. A gente tem
uma turma muito especial aí de quase 50 pessoas que se tornarão membros da Metropolitana no início do próximo semestre. E durante as entrevistas e as conversas, depois deles terem caminhado pelo nosso curso de novos membros, a gente fala um pouquinho sobre os sacramentos que nós cremos, sobre o batismo e a ceia, e especificamente sobre o batismo, principalmente para pessoas que vêm de tradições diferentes da nossa, que têm uma compreensão, às vezes, diferente a respeito do batismo. A gente sempre deixa muito claro que o batismo, ele não é o momento por si só da validação de alguma coisa. Ele não é renegar aquilo que você tinha vivido ou a sua história e relacionamento com Deus, qualquer que seja. Ele tem a ver com uma compreensão simbólica de que Deus estabeleceu uma aliança para conosco. Não é Ele que vai te salvar. Não é o batismo que te salva, nós não cremos em uma perspectiva soteriológica de salvação do batismo. Nós cremos que ele é um símbolo que mostra aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus na nossa vida, nos trazendo para um relacionamento com Ele. Não é o fato de sermos batizados, não é o fato de sermos ordenados, oficiais, diáconos, presbíteros, pastores, que nos valida. Não é isso que nos justifica. Não é isso que nos define. Não é aí que está estabelecida a nossa identidade. A nossa identidade está firmada naquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Quando o Pai olha para ele e diz agora que nós também somos filhos amados em quem se alegra. É aí que está a nossa identidade. Isso tira de nós qualquer tipo de comparação. As redes sociais trouxeram à tona essa possibilidade da gente ver gente que a gente não via há muito tempo e saber como está a vida das pessoas que a gente não vê há muito tempo. E geralmente as pessoas que a gente não vê há muito tempo estão mostrando situações que nos levam à inveja, porque a gente vê o prato que ela está mostrando, o novo emprego, a carreira que ela tem, os filhos que ela tem, o casamento que ela tem. E a gente começa a olhar para a gente e querer se comparar. E a gente faz isso, às vezes na vida da igreja. Por que o Senhor está abençoando aquele irmão, aquela irmã? Por que aquele casamento está indo desse jeito? Por que aquela família tem isso? Por que o filho dele é desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente deixa de viver o nosso próprio relacionamento com Deus em fé, daquilo que Deus está construindo na nossa própria vida. Ele está nos levando em uma jornada rumo à nossa maturidade. Talvez eu e você estejamos enfrentando algumas dificuldades na nossa família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, seja onde for. Existe algo que Deus quer construir em nós. Existe algo que Deus quer fazer através de nós. E não vai ser a mesma coisa que Ele está fazendo na vida de quem está sentado do seu lado aqui na igreja. Então não se compare. Não pense na sua vida a partir desta perspectiva. Pense a partir da perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. Aquele que começou a boa obra há de realizá-la de forma completa. E Ele está trabalhando na sua vida no tempo dEle, que é o melhor tempo. De acordo com a vontade dEle, que é a melhor vontade, boa, perfeita e agradável. Nós precisamos ter fé. Fé de que Deus está no controle. É o tipo de coisa que é fácil de falar e difícil de viver. É fácil da gente dizer, eu sou um homem, uma mulher de fé. Difícil é quando chega uma enfermidade na sua casa e você dizer, eu tenho fé que Deus está no controle. Difícil é quando você perde alguém que você tanto ama e você não consegue entender e você tem que dizer, mas eu tenho fé. Difícil é quando você perde o emprego e as coisas na sua vida financeira vão de mal a pior. E você tem que dizer, Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor
Não está olhando a sua performance, Ele não está olhando a minha performance, não importa. Ele está olhando para a nossa fé, para a nossa confiança, para a nossa dependência. É isso que Ele quer ver. É isso que Ele está nos chamando a viver. Muito mais do que qualquer performance. É isso que nós oramos e pedimos para a nossa igreja. Muito mais do que ver essas cadeiras lotadas, cheias de gente. Muito mais do que estar num lugar muito bonito. Muito mais do que ter recursos para poder fazer qualquer coisa. Nós queremos ver uma comunidade de fé. De pessoas que dependem, que creem, que esperam. O Senhor irá fazer, o Senhor irá realizar. E a gente tem que tomar muito cuidado para não desviar o foco disso, para não dar ouvidos a outras coisas, a outras perspectivas, a outros ventos. E essa é a preocupação de Paulo. Ele diz: o Senhor é aquele que nos livra da falsa religião, daquilo que desvia o nosso foco, daquilo que nos leva a deixar de ter fé. E Ele vai fazer, de ter fé que Cristo nos amou e nos amou até o fim, de ter fé que Cristo é o suficiente. Repare, vocês estavam indo bem na corrida. Quem o impediu? Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, maneira distorcida. Por quê? Porque o Senhor os chamou para a liberdade, os chamou para serem livres. Mas aqui Ele está trazendo algo que o próprio Jesus já havia adiantado. Um pouco de fermento, ele leveda, ele se espalha por toda a massa. Mas ele diz: eu confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que eu continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém ia se ofender. Esses sujeitos que os perturbam, e aqui Paulo é incisivo, deveriam castrar a si mesmo. E você tem em mãos a Almeida Revista e atualizada, vai estar escrito ali: eles deveriam se automutilar. O que está acontecendo aqui? Paulo tem a plena confiança de que o Senhor tem poder para nos livrar dessas perspectivas equivocadas. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Onde tem sido construída a nossa segurança? De fato, nas Escrituras. Ou em qualquer outro tipo de filosofia, perspectiva, teologia, que às vezes pode ser equivocada. Fazendo novamente referência aos nossos encontros aí com os futuros membros nas entrevistas, uma pessoa perguntou assim: mas eu ouvi várias coisas diferentes na minha caminhada de fé, de igreja. Como é que eu sei que agora isso é verdade? E o que vocês estão dizendo é verdade? E a minha resposta prontamente foi: não ouça o que nós estamos dizendo. Olhe para as Escrituras e veja o que as Escrituras estão dizendo. Não é aquilo que eu digo, que o pastor Paulo diz, ou que qualquer outra pessoa aqui diz. No dia em que nós dissermos qualquer coisa que você, ao olhar para as Escrituras, você diga: opa, isso não encontra eco, fique com as Escrituras. Paulo está preocupado aqui com aquele povo ser enganado. E se tem uma coisa que muitas, às vezes, engana e nos leva para longe de Deus, tem a ver com falsos ensinamentos religiosos. Acreditar na nossa performance, muitas vezes, é isso. Quando você passa a acreditar em uma teologia sem cruz, que só quer fazer com que você se sinta bem, dizendo que você é maravilhoso, lindo e cheiroso, eu já vou dizer: desconfie. Desconfie, porque não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam um caminho árduo, difícil, de cruz. Jesus vai dizer:
aqueles que querem segui-lo, cada um pegue a sua cruz. Tem a ver com dor, tem a ver com vergonha, tem a ver com sofrimento. É isso. Não se deixe levar por pensamentos equivocados, que focam na sua capacidade, porque o que a Bíblia está dizendo é que o Senhor já nos libertou em Cristo Jesus dessas coisas. Não sejamos escravos da performance, não sejamos escravos de acreditar e confiar na nossa capacidade, mas que possamos depender totalmente, exclusivamente do amor de Deus velado em Cristo Jesus. Ele então caminha para o fim, nos levando a perceber que o Senhor nos convida a viver e servir em liberdade. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. E aqui, Paulo está fazendo questão de tomar um cuidado muito grande. Porque todas as vezes que nós apontamos os erros da religiosidade, os problemas de acreditar demasiadamente naquilo que você tem que fazer, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus ritos, sabe qual que é a tendência do ser humano pendular? Como diria a minha avó, né? O ser humano que é 880, é sair daqui e ir para cá. E dizer assim, então tá bom, vou viver minha vida livre, leve e solto, vou fazer o que eu quiser, o que der na cabeça, do jeito que eu quiser, não importa mesmo, é Jesus que vai fazer. Opa. Vai devagar. O pastor Tim Keller costumava dizer desse perigo de todas as vezes que o evangelho é apresentado, ele se coloca entre dois ladrões. Um deles é o ladrão da religiosidade, que faz você acreditar que, então, para poder merecer, você tem que performar. O outro é o da licenciosidade, a libertinagem, que leva você a dizer, então eu posso fazer de qualquer jeito. O evangelho constrange, o evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho faz novas todas as coisas. Ele é capaz de mudar a sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como que você está nos acompanhando de casa. Talvez você olhe para a sua vida e você veja uma lambança, um monte de equívoco, de erros, de pecados que precisam ser confessados. A questão é, em Cristo Jesus, a redenção, a esperança e a transformação. Ele pode mudar a sua vida, a sua história. Não é continuar do mesmo jeito, você já sabe, eu sempre digo isso. Ele nos ama demais, nos aceita como somos e estamos, mas nos ama demais para nos deixar do mesmo jeito. Então ele nos transforma, ele nos muda, ele nos leva em uma jornada de amadurecimento. E aí é interessante, porque olha como Paulo faz uma mudança agora no seu discurso. Ele está falando sobre essa questão do problema da confiança em seguir os ritos, em acabar se escravizando por causa disso novamente. Ele fala sobre esse aspecto de dependermos da fé, o cuidado sobre essa religião falsa que nos cega. Ele então aponta o cuidado que nós devemos ter para não irmos para o outro lado, para vivermos uma vida equilibrada, para vivermos o verdadeiro evangelho. E aí, quando ele está falando do verdadeiro evangelho, sabe o que ele faz? Repare, ao contrário, você não vai usar sua liberdade para sair fazendo o que você quiser, o que der na sua cabeça, fazer do seu jeito. Para que você vai usar sua liberdade? Para que você vai usar sua liberdade? Paulo vai dizer, usa para servir uns aos outros, em amor. Pois a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Não fica se mordendo, se devorando um ao outro. Tenham cuidado.
vocês vão acabar se destruindo. Mas se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, e Ele é aquele que transforma a nossa vida e a nossa história, e Ele é o Senhor da nossa história. Sabe como Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos? Por se amarem uns aos outros. Por se amarem uns aos outros. Paulo está trazendo aqui profundo sentimento de cumplicidade. Por quê? Porque em meio aos desafios e às lutas de vivermos essa vida de fé, é complicado caminhar sozinho. É por isso que as páginas do Novo Testamento são cheias dos imperativos de mutualidade. Façam uns pelos outros. Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, carreguem as cargas pesadas uns dos outros. Esse é o nosso desafio. De não olharmos para aqueles que estão à nossa volta como competidores. Nós estamos juntos em um mesmo desafio. E o Senhor, então, coloca pessoas ao nosso lado, para que essa jornada árdua, pesada, às vezes desagradável, seja um pouco mais leve, até que os nossos olhos se abram para a eternidade e a gente definitivamente possa experimentar integralmente do jugo suave de Cristo. Para a gente pensar sobre tudo isso, sobre aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, eu deixo para vocês algumas perguntas. O que tem te feito sentir cansado diante de Deus? O que você tem tentado por si só na sua vida espiritual validar? Em que você tem confiado na sua performance, em vez de confiar na ação de Deus? Lembre-se, você não é justificado pelas obras, pelas suas atitudes, a justificação vem pela graça, não pelo seu desempenho. E isso é libertador. É libertador, nós sabemos que apesar da nossa incapacidade, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, o Senhor nos ama. E em Cristo Jesus, Ele nos trouxe para si, nos fazendo novas criaturas. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha que sensacional. Sem a ação de Deus, sem a ação do Espírito Santo, você não consegue nem perceber que você é pecador. Mas o Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos. É que nos faz crer, entender, perceber, depender de Deus. É pela graça. E isso consola o nosso coração. Isso traz alívio. Você tem vivido a liberdade que Cristo conquistou, ou você tem voltado às velhas formas de escravidão espiritual? Você tem voltado a confiar em você? Você tem voltado a buscar pela autonomia? Você tem buscado tentar ser sua própria divindade? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para experimentarmos essa liberdade que Ele nos dá em Cristo Jesus, o alívio, o alento. A sua fé tem se expressado em amor para com Deus, para com quem está à sua volta? Ou a sua fé performática se manifesta só em comparações e cobranças? Lembre-se, a verdadeira fé atua pelo amor. Jesus é aquele que viveu cheio de graça e verdade, falava a verdade, mas em amor. É assim que a nossa fé se expressa, em amor a Deus, em amor ao próximo, em dependência a Deus, em cumplicidade com o próximo. Sendo assim, como você pode usar a sua liberdade para servir com amor? Lembre-se, nós somos chamados para servir. O Senhor Jesus exemplificou isso. Ele lavou o pé, Ele se entregou,
Ele se fez servo para que nós fôssemos mais que vencedores. Ele nos chama para servir, não para competir, não para performar. Se você conseguir experimentar essa mudança, você não faz ideia do alívio que você vai sentir. Eu sei que é difícil, eu tenho buscado isso, orando a Deus, acordando de madrugada dizendo: Deus, me ajuda, me livra desse peso de achar que eu preciso fazer, de que eu preciso ser, de que eu preciso ter. Me livra, Deus, disso que assalta o nosso coração, nos fazendo acreditar que a gente sempre tem que ter razão, a gente sempre tem que ser melhor. Eu não preciso, você também não. Afinal de contas, nós nem somos, mas Jesus é. Jesus é. Da vida o melhor, Ele é. Nele nós podemos crer, nele nós podemos confiar. E quando nós entendemos isso, nossa compreensão, nosso entendimento todo muda. E nós agora passamos a servir, não a competir. Viver o Evangelho é viver em descanso. Não um descanso inativo, mas a paz de quem sabe que já é aceito por Deus em Cristo. E em Cristo nós somos libertos do fardo de ficar tentando nos provar o tempo inteiro. Essa liberdade nos chama a amar, servir e caminhar com leveza. Um mundo acelerado, cheio de latinhas de energético. Nossa missão é viver como quem encontrou descanso para a alma e convidar outros a fazerem o mesmo em Jesus. Nós possamos viver dessa maneira, para a glória de Deus. Queria convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Deus eterno, tem misericórdia de nós. Nós vivemos pela nossa performance, nós vivemos para fazer os outros acreditarem que nós somos além daquilo que nós somos. Nós muitas vezes nos entristecemos por percebermos que nós somos aquilo que nós gostaríamos de ser. Isso nos leva à solidão, à tristeza, ao desalento. Mas o Senhor é poderoso para fazer novas todas as coisas. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor derrame cura nessa manhã. Que haja confissão de pecados aqui, ó Pai. Possamos confessar diante do Senhor que nós estamos querendo tomar o seu lugar. A idolatria do nosso coração se estabelece de forma plena na hora que a gente olha para o espelho e percebemos que nós nos tornamos a nossa maior divindade. Deus esvazia de nós, esvazia o nosso ego, esvazia, Deus, essa tentativa de querer ter resposta para tudo, de querermos vencer o tempo inteiro, de estarmos sempre certos, de fazermos tudo do nosso jeito. Nós confessamos, Senhor, que somos pecadores. Nós confessamos que nós nos colocamos no altar que deveria ser do Senhor. Mas nós pedimos, Deus, tem misericórdia de nós. Quebra a nossa arrogância. Quebra, Deus. Esvazia o nosso ego. Enche-nos da tua graça, do teu Espírito, da tua misericórdia, do teu poder. Faz algo novo nessa comunidade, Deus. Nós estamos aqui e nós nos prostramos, Pai, diante do Senhor. Nós nos rendemos em adoração e submissão, dizendo: nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti.
Não é a nossa capacidade, não é a nossa performance, não é o nosso sucesso, não são as nossas posses, não são as nossas vitórias, não é o nosso sucesso, também não é o nosso fracasso, também não são as nossas derrotas. Aquilo que nos define é o amor com o qual o Senhor nos amou, revelado em Cristo Jesus. Por isso nós pedimos, Deus, faz novas todas as coisas. Faz novas todas as coisas. Faz novas todas as coisas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.